Bem, pessoal, então vamos lá. Boa tarde. Então vamos para a parte final da aula. Vamos ser um pouquinho das aplicações de que esses bancos de dados podem dar. Então, quando a gente fala de políticas públicas, o que é políticas públicas? Só para você ter uma ideia de uma forma bem geral. Vamos supor que você mora numa cidade de 1 milhão de habitantes, tá? Que essa cidade aí está tendo uma incidência de contaminação muito baixa de Covid, por exemplo, morte, tá? Mas há regiões que estão com problemas, está tendo uma certa mortalidade, está faltando leitos, etc. Então, a política pública, como tudo, é importante porque você pode estar mapeando, fazendo uma análise estatística, para você saber realmente como que os recursos podem ser alocados. Então, esse é um ponto importante, tá? E o que tem a ver isso com buscas de artigo, patentes e etc. Vou mostrar para vocês. Bem, aqui eu vou abrir essa reportagem aqui, que saiu em 2016, não sei se eu cheguei a mostrar para vocês, mas eu mostrei para o pessoal de anos anteriores, que eu fiz um estudo justamente com uma colaboradora, que a gente mapeou o número de patentes depositadas da Unesp em todos os campos. E a gente pôde ver que 37% dessas patentes estão no campus de Araraquara, tá? A grande parte da química, farmácia, algumas da odonto. Então, o que a gente consegue observar que, fazendo uma busca biográfica como eu estou ensinando vocês conseguem verificar porque o campus da medicina de Ribeirão Preto publica mais que a medicina de Botucatu, porque a física de São Carlos publica mais que a física da USP São Paulo, por exemplo, ou não. Então são esses pontos que a gente consegue verificar, e a partir disso a gente consegue verificar, por exemplo, dar caminhos para uma melhora de uma distribuição de recursos, ou mesmo orientando quais são os caminhos para os próximos anos, tá? Então, essa aqui é uma reportagem, depois eu encaminho o link para vocês, tá? Tem até um artigo que eu vou abrir depois para vocês darem uma olhada. E aí entra um ponto bem importante, tá? Mas mostra algo mais prático. Então tá, vou mostrar isso daqui. Que isso daqui foi na época que eu estava em Assis, acabei de entrar em Assis 2010, 2011 eu fiz uma análise da produção científica dos docentes da Unesp em Assis. Então o pessoal ficou louco, o pessoal ficou bravo, mas a ideia aqui não era quantificar quem era melhor ou pior, era fazer um mapeamento. E hoje, esse artigo, seguramente, ele vai ser interessante para 2011, e se fosse fazer um artigo 2021, não sei se eu vou ter pique para isso, daria para verificar o que mudou, o que melhorou e qual que é as novas tendências. Então, acho que isso é importante. Então, só para ficar um pouco mais fácil, só mostrar em resultados, então, por exemplo, até então, naquele período, não sei se está ficando claro para vocês, a Unesp Assis ela é dividida nesses departamentos, né? Então, lá é uma faculdade grande, é do tamanho da FCL de Araraquara. A farmácia ela tem hoje 60 docentes, tá? Ela já teve 80, 90. Então, a Faculdade de Ciências e Letras de Assis é grande, mas tem uma unidade só lá, tá? E aí, aqui é um índice, vamos pegar um índice mais fácil para a gente discutir isso aqui, a gente vai ver depois. Que é o quê? O número de artigos por departamentos, média, né, claro, né, individual, média de todos os docentes, no Lattes, no Easy, Web of Science e no Scopus. Que a gente consegue ver aqui, ó, Departamento de Ciências Biológicas, que hoje quebrou, hoje tem Departamento de Ciências Biológicas e Biotecnologia. Os docentes tinham média de 12 artigos. Hoje, se você for ver, os docentes estão tudo com 50, 40. Então, dá para saber que em uma década houve um boom, tá? E isso também aconteceu porque foi criado um programa na área de biologia, lá, biociências, coisas que não tinha. Então, eram docentes que não estavam na pós-graduação. E você não tem aluno de mestrado ou doutorado, então a chance de você publicar diminui. Então, aí você vê depois história, você vê que o departamento de literatura. E olha que interessante, quando você olha aqui a literatura, a linguística, a parte de ciências humanas, no Scopus e no Easy, a gente vê como zero. Aí vem a pergunta, será que os caras não publicam? Não, eles publicam, mas às vezes os artigos não estão indexados. Então isso é de área para área, tem que tomar cuidado. Aqui olhando os outros departamentos, ó, psicologia e etc. Então aqui é uma análise bem interessante para mostrar o que vai acontecer daqui a 10 anos, que vai dar 2021, eles vão ver que houve um boom dessa produção científica, né? E mais do que importante que a produção científica, a gente tem que pensar na questão
da qualidade, né? Porque também não só quantidade. Aqui faz análise estatística para comparar se é significativo ou não, se tem diferença ou não. Aqui é só uma forma geral para vocês terem uma ideia aí como foi feito o trabalho. Tá? Então foi um trabalho bem legalzinho aqui, que é uma análise comparativa. E aqui também mostrando também, ó, o que eu falei, ó, como que é a orientação dos docentes por departamentos, os departamentos em relação ao mestrado e doutorado. Então você vê aqui que o pessoal das ciências biológicas tinha pouco em 2011, porque foi criado em 2012, né? Iniciou o mestrado deles e hoje eles têm doutorado. Então você vê aí que tudo tem uma lógica clara e simples, tá? Nada é por acaso, isso que eu quero estar mostrando, tudo bem? Tá. E aí, para ir para o outro lado, a gente também fez algo parecido, vou te dar um zoom, com o pessoal da Unesp de Marília, né? Então, a Unesp de Marília também é uma unidade grande, né? Mas é uma unidade só. A gente fez isso com o pessoal com os cursos da Faculdade de Filosofia e Ciências, né? Então, também passo o link caso alguém queira ver, que é só para ilustrar o que foi feito. Então, vamos lá. Vamos para as figurinhas, né, que é mais fácil de pensar. Aqui são os departamentos, né, então tem psicologia e educação, ciência da informação, sociologia, educação, tem pedagogo, fono, físico, e etc. Tá bom? Então vamos lá para o que a gente falar. Quero pegar os gráficos, para ficar mais fácil de entender, que eu também fiz. Ó, então aqui também vai, ele dá uma aumentadinha aqui. O que a gente pode pensar? Vamos comparar a produção científica por departamento. Então, você olha, ó, filosofia. Então, aqui, ó, os docentes têm em média em torno de 8 artigos, tá? A média do departamento. Isso em 2012. Isso é de área para área. Didática, 8. Ciência da informação vai para 12. Administração, 14. Aí você vai lá para, tipo, ciências políticas, fono. Então, tudo isso daí é uma variação que, seguramente, hoje a gente pode pensar aí que houve um aumento maior, né? E isso é interessante porque, pensando em distribuição de verba, o que tem que melhorar, onde que tem que, tipo, achar as fraquezas e os pontos fracos, pontos fortes, tudo isso dá um caminho. Aqui é a mesma coisa também, mostrando, né, as orientações de mestrado e doutorado em andamento, tá? Aqui também tem um caso que, acho que na Fono, na época, não tinha programa de pós-graduação, então também, basicamente, existia um número bem baixo. Então aqui é só um ilustrativo para vocês verem como que a questão da a política, a questão de análise bibliográfica, ela pode realmente auxiliar bastante na questão, tipo, de políticas públicas, tá? Então, essas são as aplicações de sintometria que eu estava falando. Então, aqui a gente pode verificar, ó, que é esse artigo da Unesp Marília, que eu acabei de mostrar para vocês, né? As tendências em relação ao número de departamentos, os programas de pós-graduação, toda essa questão que eu acabei de mostrar da variação de publicação por docente, né, por departamento, né, fazendo uma média geral. Então, se o departamento tem 10 docentes e tem um docente que publicou 1.000 artigos e todos o restante publicado zero, então vai ser tipo 1.000 dividido por 10, entendeu? Então é nesse contexto aí para explicar. E depois tem aqui também da Unesp e Assis, tá? Então aqui é um dado bem interessante aqui para poder estar ilustrando um pouquinho aí de como que essas partes de sintometria ela é interessante. E aqui eu vou abrir o artigo para vocês verem a questão das patentes da Unesp. Para vocês terem uma noção de como que a gente pode... Eu não acabei baixando esse artigo aqui, mas para ficar mais claro. Tem até uma apresentaçãozinha, mas deixa eu baixar o paper que já dá para a gente ter uma ideia. Esse artigo é meu. Produção, patente, Unesp. Quando quer para procurar, não vai. E aí a atividade que eu vou pedir para vocês fazerem, que achei, vai ser o seguinte: vocês avaliarem, fazer um comparativo entre
um artigo tipo do Cielo, certo? E um artigo, por exemplo, no, no Easy Web of Science, na mesma temática, e vocês compararem, sabe? Tanto o fator de impacto quanto a qualidade do artigo, para vocês verem se realmente tem diferença ou não. Então, aqui a análise da propriedade intelectual, que são as patentes da Unesp. O que eu quero mostrar? Quero mostrar só um. Aqui é só para vocês terem uma ideia, que é exatamente isso. Então, aqui a gente tem a distribuição da Unesp no estado de São Paulo, como vocês sabem, né? Vocês são unespianos. Eu também fui, depois eu voltei como docente. E aqui fala como a gente fez as métricas, e aqui eu vou mostrar os resultados. Olha que interessante. Isso aqui é até 2012, ó. Então, 37% 40% quase é Araraquara, Botucatu 15, Rio Claro 10, Guaratinguetá, Ilha e etc. E aí, o que é mais interessante e também preocupante, que é o seguinte, quando você, aqui é o mapa em pixel, né, para ficar mais fácil, né, para vocês terem uma noção. E o mapa que eu acho mais interessante, aqui por áreas, quais são as áreas que têm mais patente? Então, química, saúde, instrumentação. Aqui meio que segue o perfil da USP também, né, com física no meio e etc. E aí, esse aqui, ó. Esse é o mapa que me chama a atenção. Se você for olhar, olha só, a região central do estado de São Paulo, aqui, ó, com Araraquara, Jabuticabal, Botucatu, Rio Claro, é mais de 50%, tá? Na verdade, quase 60% das patentes do estado da Unesp, tá? Então, isso daqui, para quem é da região, acha lindo, né? Mas a Unesp não é só isso aqui, a Unesp como um todo. Aí vem a pergunta: pensando com esses dados, pensando em políticas públicas nos próximos anos, o que a gestão da Unesp tem que fazer em relação a isso? Concentrar tudo isso ou estimular os outros campos a também patentearem? Lembrando, tem que fazer patente, mas onde essa patente vira um produto, porque patentear também não resolve nada, tá? Então, acho que são esses pontos aí que tem que ficar claro para vocês, tá? Eu acho que é nisso que eu fecho essa aula. Então, mostrando. Então, vocês viram a plataforma do banco de dados pelo Easy Web of Science, pelo Scopus, pelo Google Scholar, o Cielo, certo? Lembrando que o Web of Science é a plataforma mais importante. Por quê? Porque nela a gente tem o acesso ao fator de impacto. Aqui em cima, o Journal Citation Reports é onde a gente pode estar tendo acesso ao fator de impacto de cada revista, tá? Então esse é um ponto importante e por isso que ela é a plataforma mais importante aí para a parte da ciência, tudo bem? Então acho que é isso. Então para a aula nossa dessa semana, com os links que eu passei, a gente finaliza aqui. E aí eu quero passar para vocês que semana que vem tem que entregar o material e esse material tem que ser entregue até 23h59 da próxima segunda. Tudo bem? Pessoal, então é isso daí. Boa semana e até mais.